Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 26 do livro de 2 Crônicas, capítulo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 9 de Zacarias e capítulo 12 de João. Antes de darmos início a mais um momento da leitura da palavra do Senhor, vamos fechar os nossos olhos e orar. Ora comigo. Deus bendito, Pai soberano, agradecemos ao Senhor por esse momento em que temos para dedicar ao Senhor com qualidade da leitura da Tua palavra. Obrigada por falar aos nossos corações, nos instruir, nos dar sabedoria e, inclusive, ó Deus, maturidade, para que de forma sábia venhamos aplicar aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio do Teu Santo Evangelho. E pedimos que o Senhor continue a falar conosco, a nos ensinar, a nos moldar e nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É assim que te oramos, Pai, e te somos gratos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Capítulo 26 de 2 Crônicas, que diz assim: Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e a restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele foi, guerreou contra os filisteus, destruiu as muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito. Uzias constituiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale, junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefelá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob a direção de Hananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: Não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, tiraram da... E até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido.
Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, num cemitério que pertencia aos reis, porque disseram, ele era leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que viera semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Capítulo 9 do livro de Zacarias. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Hadraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e aumentou prata como pó, e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar, e Tiro será consumida pelo fogo. Asquelon verá isso e ficará com medo. Também Gaza ficará com medo e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança está perdida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Um povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei o orgulho dos filisteus. Da boca destes tirarei a carne com sangue, e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus, e serão como os chefes em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças invasoras, para que ninguém passe nem volte. Nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos.
Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você. Justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro, porque entesei Judá como meu arco de guerra e fiz Efraim a minha flecha. Levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os filhos da Grécia, e farei você semelhante à espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como o relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos protegerá o seu povo. Eles engolirão os inimigos e pisarão nas pedras atiradas com as fundas. Também beberão o sangue deles como se fosse vinho. Eles se encherão como as bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o vinho as moças. Capítulo 12 do livro de João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trás de Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montado num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada e o que direi?
Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Eu vim como a luz do Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.